Prepare-se para mergulhar em um universo onde o medo se oculta nas sombras. Histórias esquecidas, mistérios inexplicáveis e lendas que fazem o coração disparar. Junte-se a nós e desvende os segredos que transformam este mundo em um verdadeiro pesadelo. Sejam todos atraídos pelo terror. Meu nome é Lucas, e o que vou compartilhar aconteceu há alguns anos, em uma pequena cidade do interior do Brasil. Desde a adolescência, sempre fui fascinado por assuntos ocultos e o sobrenatural. Li tudo o que pude sobre magia, feitiçaria e rituais, sempre em busca de respostas para perguntas que assombravam minha mente. O desejo de controlar o destino e explorar o desconhecido me levou a entrar em contato com pessoas que praticavam magia negra. Em um dos meus estudos, ouvi rumores sobre um grupo que se reunia em uma floresta próxima, realizando rituais antigos que prometiam poder e conhecimento além da compreensão humana. A ideia de fazer parte disso me consumia e, após várias semanas de busca, finalmente encontrei um convite. Era para um ritual especial, algo que ocorria apenas uma vez por ano. O coração disparou ao ler a mensagem e venha, se você estiver pronto para ver o que os outros temem. Na noite marcada, segui em direção ao local indicado, um antigo cemitério rodeado por árvores imensas e uma densa neblina que parecia engolir a luz da lua. O ambiente era pesado, e uma estranha sensação de que estava sendo observado me acompanhava. Ao chegar, encontrei um grupo de pessoas em torno de um altar improvisado feito de pedras e velas. O ar estava carregado de umidade e um cheiro de terra molhada, e as sombras dançavam ao nosso redor, como se fossem seres vivos. Isadora, a líder do ritual, começou a entoar palavras em uma língua desconhecida. Seu olhar era intenso, quase hipnótico. À medida que a atmosfera se tornava mais carregada, senti meu corpo reagir à energia que pulsava ao nosso redor. Havia um poder latente no ar, e a excitação misturava-se com o medo. O grupo começou a se mover em um ritmo quase hipnótico, e eu, tomado pela adrenalina, me juntei a eles. No centro do altar, Isadora apresentou um boneco feito de palha, envolto em fios escuros. Cada participante deveria concentrar suas intenções no boneco, canalizando seus desejos e suas mágoas. Um a um, fomos nos aproximando, e quando chegou a minha vez, um calafrio percorreu minha espinha. Hesitei, mas a pressão do grupo e a promessa de poder foram suficientes para me fazer prosseguir. Fechei os olhos e visualizei meu desejo mais profundo, o controle sobre minha vida e o sucesso em meus projetos. Enquanto isso, um sussurro parecia ecoar em minha mente, dizendo para não continuar, mas a tentação era forte demais. Assim que terminei, ouvi um grito agudo. Um dos participantes, um homem magro, estava em transe, a expressão no rosto dele se contorcendo em dor. As velas começaram a piscar e o vento aumentou, como se a própria noite estivesse se rebelando. Isadora tentou acalmá-lo, mas era tarde demais. Ele colapsou e o boneco começou a emanar uma fumaça escura. O que eu pensava ser um ritual controlado estava se transformando em um pesadelo. O ar ficou pesado e a temperatura caiu drasticamente. A escuridão parecia se fechar ao nosso redor e uma presença maligna tornou-se palpável. Desesperado, decidi me afastar do grupo e correr para a saída do cemitério. Mas algo me prendeu no lugar. As sombras pareciam se aproximar e a sensação de que algo estava me observando se intensificou. Olhei para trás e vi a figura de Isadora com os olhos arregalados, mas já não era mais a mesma.
Havia algo demoníaco em seu olhar, como se a essência dela tivesse sido corrompida. Quando cruzei os portões do cemitério, o ar ficou mais leve e o barulho do ritual se desvaneceu. Mas a sensação de que algo me seguia não desapareceu. Nos dias seguintes, acontecimentos estranhos começaram a ocorrer. Sussurros à noite, objetos se movendo, e a inquietante sensação de estar sendo observado tornaram-se comuns. A cada noite, a presença que havia despertado no ritual parecia se intensificar. Senti que minha sanidade estava se esvaindo e, em momentos de desespero, comecei a questionar o que realmente havia invocado. Uma noite, enquanto tentava dormir, ouvi um barulho vindo da cozinha. Levantei-me com cautela, a respiração acelerada. Quando entrei, encontrei a geladeira aberta e um frio intenso emanava de dentro dela. Mas o que realmente me aterrorizou foi ver o boneco de palha que eu havia deixado para trás, agora sentado à mesa, com os fios escuros formando um sorriso maligno. Meu corpo paralisou e uma onda de pânico me invadiu. Naquela noite, pedi a Deus que me livrasse daquela presença. Comecei a estudar formas de proteção, rituais para afastar o que eu havia trazido para a minha vida. Mas, a cada tentativa, as coisas só pioravam. Cada feitiço parecia amplificar a presença, como se algo se divertisse à minha custa. Eu estava perdido, cercado por uma escuridão que parecia viva, e comecei a ver coisas que não deveriam estar lá, em sombras que se moviam nas paredes, sussurros que ecoavam em meus pensamentos. Decidi buscar ajuda e fui a um especialista em ocultismo. Ele me ouviu atentamente. Ao saber do ritual, sua expressão se transformou em preocupação. Você não deveria ter invocado algo tão poderoso sem saber o que estava fazendo, ele disse. Essas forças são traiçoeiras e podem se apegar a você, mesmo após o ritual ter terminado. Ele me ensinou um ritual de purificação, um meio de se libertar das correntes que eu havia forjado. Na noite marcada, preparei tudo com cuidado. Enquanto a fogueira crepitava e as velas queimavam, fechei os olhos e concentrei toda a minha força na intenção de afastar a escuridão que me cercava. Mas, no momento em que comecei a entoar as palavras, uma risada ecoou ao meu redor, baixa e sinistra, como se estivesse sendo zombado. As sombras começaram a se mover, cercando-me em um círculo. A temperatura caiu drasticamente, e eu senti uma pressão esmagadora sobre o meu peito. Olhando para o lado, vi a figura de Isadora, mas não era ela. Era uma manifestação de tudo o que eu havia invocado, uma sombra deformada e retorcida, como olhos que brilhavam como carvões em brasa. Você não pode se livrar de mim, a sombra sussurrou, sua voz uma mistura de 1000 ecos. Desesperado, continuei a entoar o ritual, buscando a luz dentro de mim. A sombra se aproximou, e a escuridão tomou conta de tudo ao meu redor. Você é meu agora, ela rosnou, mas, naquele instante, algo dentro de mim despertou. A luz que eu havia esquecido, a força que resistia à escuridão, começou a brilhar. A cada palavra entoada, a sombra recuava, até que, em um grito agonizante, foi expelida para longe. Naquela noite, a escuridão se dissipou e, pela primeira vez em semanas, pude respirar livremente. A pressão que me envolvia desapareceu e a sensação de estar sendo observado finalmente se desvaneceu. Olhei ao redor e vi que a fogueira ainda queimava, agora com uma intensidade renovada. A presença maligna havia partido, mas eu sabia que a batalha não tinha sido em vão. Eu havia enfrentado algo que muitos temem, e agora, com a luz da experiência, sentia que havia aprendido a respeitar as forças que habitam este mundo. Nos meses que se seguiram,
retornei à vida normal, mas as cicatrizes emocionais daquele ritual permaneceram. Aprendi a respeitar o desconhecido e a importância de nunca subestimar o que não se pode ver. O que se esconde nas sombras pode ser muito mais poderoso do que podemos imaginar, e a curiosidade pode levar a um caminho sem volta. O grupo de Isadora desapareceu, e os rumores sobre o ritual se tornaram apenas lendas entre os moradores da região. Mas, mesmo assim, sempre olhei para a floresta com cautela. Às vezes, quando a noite cai e a escuridão se aprofunda, sinto um sussurro na brisa, um lembrete do que vivi. Um aviso de que, em cada sombra, pode haver algo à espreita, esperando por um coração curioso para abrir a porta mais uma vez. E assim, continuo a viver, sabendo que o sobrenatural existe e que a linha entre o que é real e o que é imaginário é mais fina do que se pode pensar. Meu nome é Igor, e tudo começou em uma tarde chuvosa, quando eu, uma estudante de história, me aventurava por uma livraria antiga no centro da cidade. O cheiro de papel envelhecido e o ambiente empoeirado criavam uma atmosfera mística que me atraía. Enquanto explorava as prateleiras, algo chamou minha atenção em um livro encadernado em couro negro, com símbolos estranhos gravados na capa. O título estava coberto de poeira, mas uma sensação de urgência me impulsionou a pegá-lo. Quando abri o livro, encontrei páginas repletas de rituais obscuros, feitiços e práticas de magia negra. As palavras dançavam diante dos meus olhos, e uma parte de mim se sentia fascinado, enquanto outra parte gritou para que eu fechasse o livro e me afastasse. Decidi comprá-lo, convencido de que poderia ser uma mera curiosidade acadêmica. Nos dias seguintes, mergulhei nas páginas do Grimório. Os rituais prometiam poder, controle e até mesmo a capacidade de invocar entidades de outras dimensões. A ideia de ter o poder em minhas mãos era irresistível. Após horas de leitura, uma noite, tomei coragem e decidi realizar um pequeno ritual, um simples feitiço de proteção. Segui as instruções meticulosamente, usando velas negras e ervas que havia conseguido. No momento em que pronunciei as palavras do encantamento, a temperatura na sala caiu abruptamente. As velas tremeluziam como se estivessem sendo afetadas por um vento invisível. Uma sombra se projetou na parede e meu coração disparou. Eu esperava algo, mas não da forma que se manifestou. A sombra parecia ter forma humana, mas seus contornos eram indistintos e emaranhados. Após aquele primeiro ritual, não pude parar. O poder que eu sentia me intoxicou. Em vez de usar a magia para proteção, comecei a praticar feitiços mais sombrios, atraindo coisas que não compreendia. Um certo dia, recebi uma mensagem anônima que dizia: "Cuidado com o que invoca. O preço pode ser alto." Ignorei o aviso, achando que se tratava de uma brincadeira. Conforme o tempo passava, as coisas ao meu redor começaram a mudar. Objetos se moviam sozinhos, sussurros podiam ser ouvidos à noite, e a sensação de ser observada se intensificou. O mais aterrorizante foi quando, em uma noite, acordei com um frio insuportável e vi a figura da sombra no canto do meu quarto, mais definida do que antes. Ela parecia me observar, e a ideia de que havia algo mais no universo, algo que eu havia trazido para minha vida, começou a me assombrar. Determinado a compreender o que havia invocado, pesquisei mais sobre a entidade que parecia estar se alimentando de minha energia. Descobri que a sombra era uma manifestação de uma entidade antiga, um espírito que se alimentava de medos e inseguranças. Quanto mais eu usava a magia, mais forte ela se tornava. Em uma noite particularmente perturbadora, decidi que precisava encerrar o que havia começado.
Peguei o grimório e preparei um ritual de banimento, seguindo as instruções que estavam nas páginas finais. No entanto, a cada palavra que eu pronunciava, a sombra parecia se intensificar, como se estivesse se preparando para uma batalha. O ar ficou pesado e a energia em meu redor se tornou elétrica. No clímax do ritual, uma tempestade se formou lá fora. Relâmpagos iluminavam meu quarto e o barulho do trovão reverberava como se o próprio céu estivesse enfurecido. Enquanto pronunciava as últimas palavras do feitiço, a sombra avançou em minha direção, sua forma agora muito mais definida e ameaçadora. Era uma luta de vontades, e eu percebi que, por trás daquela figura, havia algo que queria se apossar de mim. Senti um frio penetrante, como se a própria escuridão estivesse me envolto. No auge do desespero, eu gritei: "Eu te ordeno, vá embora." Nesse momento, a energia se intensificou e a sombra parou, hesitando, como se estivesse em dúvida. Aproveitando a fraqueza, continuei a entoar as palavras do ritual, mais forte, mais decidida. Finalmente, uma onda de luz irrompeu do grimório, envolvendo a sala. A sombra começou a se desvanecer, gritando em uma língua que eu não compreendia. A escuridão se dissolveu e o ar se tornou leve novamente. Após o tumulto, a tempestade acalmou e o silêncio tomou conta do espaço. Exausto e apavorado, colapsei no chão. A sensação de que algo havia me deixado era inegável, mas eu sabia que as cicatrizes dessa experiência ficariam comigo para sempre. Após aquela noite, o grimório desapareceu. Procurei por ele, mas parecia que o livro tinha se desmaterializado, como se nunca tivesse existido. Nos dias que se seguiram, a normalidade voltou à minha vida, mas não sem um preço. A experiência me transformou. Fui capaz de ver o mundo de uma forma nova, mais consciente da presença do que está além da realidade cotidiana. Por mais que quisesse esquecer, algo me dizia que a escuridão estava sempre à espreita, esperando uma oportunidade para voltar. Nunca mais toquei em qualquer livro sobre magia negra. O que eu havia aprendido foi um lembrete constante do que havia experimentado. Contar essa história é a única forma de libertar o peso que carrego. A tentação do poder é algo que não se pode subestimar. O que parece ser uma curiosidade inofensiva pode abrir portas que nunca deveriam ser abertas. Agora, sempre que a chuva cai e o vento sopra, sinto uma leve brisa que me traz ecos do passado. Lembro-me da sombra e do poder que ela detinha sobre mim. Meu desejo de entender o desconhecido me levou a um caminho perigoso, e mesmo agora, ainda escuto sussurros nas sombras, uma advertência para aqueles que ousam buscar o que está além do que podemos ver. Agora, vivendo com esse conhecimento, sei que a linha entre o mundo da luz e o da escuridão é tênue. Enquanto compartilho minha história, espero que outros aprendam com meus erros e respeitem o que não podem compreender. O verdadeiro poder reside não apenas na capacidade de invocar, mas em reconhecer os limites do que devemos tocar. E assim, sigo em frente, ciente de que, mesmo nas coisas mais comuns, a magia e a escuridão podem estar à espreita, esperando por um coração curioso e uma mente desavisada. Meu nome é William e sou artista plástico. Após anos vivendo em uma grande cidade, decidi me mudar para uma cidade pequena e tranquila, onde pudesse encontrar a inspiração que tanto buscava. Em um mercado de pulgas, me deparei com um espelho antigo, emoldurado em um metal escuro, coberto de poeira e arranhões. O vendedor, um homem de olhar enigmático, me alertou sobre a história estranha do objeto, mas atraído pela sua beleza única, não dei ouvidos. Levei o espelho para meu estúdio,
onde ele imediatamente se tornou o centro das minhas atenções. Assim que o coloquei na parede, percebi que algo não estava certo. O reflexo parecia distorcido, como se houvesse uma névoa que obscurecia a imagem. Mas, em vez de me intimidar, isso despertou minha curiosidade. Comecei a me perguntar se aquele espelho poderia ter algum tipo de magia ou energia oculta. Nos dias seguintes, mergulhei em meu trabalho, mas algo sempre me distraía, e o espelho. Enquanto eu pintava, frequentemente me pegava olhando para ele, hipnotizado. Numa dessas vezes, percebi que as imagens refletidas não eram apenas as minhas. Vez ou outra, vislumbres de figuras sombrias e rostos distantes apareciam, como se algo estivesse tentando se comunicar comigo. Certa noite, não pude mais ignorar essa curiosidade. Fui até o centro de história da cidade e procurei informações sobre o espelho. Descobri que ele pertencia a um homem chamado Amadeu, um praticante de magia negra que havia vivido na cidade há mais de 100 anos. Segundo os registros, Amadeu havia sido acusado de bruxaria e, antes de ser condenado, fez um último ritual, prometendo que sua essência viveria para sempre no espelho. Conforme eu lia, uma sensação de inquietação se apoderou de mim. A ideia de que eu poderia estar vivendo na presença de um espírito maligno era aterrorizante, mas, ao mesmo tempo, não consegui me afastar do espelho. A atração que sentia por ele crescia a cada dia. A cada dia que passava, a presença no espelho se tornava mais intensa. Comecei a realizar pequenos rituais em frente a ele, na esperança de que as energias de Amadeu me proporcionassem inspiração. Um dos rituais incluía acender velas negras e recitar invocações que encontrei em livros antigos. Uma noite, ao realizar um desses rituais, a temperatura do ambiente caiu abruptamente. As velas tremeluziram e, de repente, uma voz sussurrou meu nome. Fiquei paralisado, olhando fixamente para o espelho, que agora refletia não apenas meu rosto, mas um lugar sombrio, um mundo de sombras e figuras indistintas. Senti um misto de medo e excitação. Amadeu, você está aqui? Perguntei, com minha voz tremendo. A figura de Amadeu apareceu, uma sombra envolta em um manto escuro. Sim, William. Você me chamou. Sua voz era como um eco distante, e seu olhar parecia penetrar minha alma. Um frio percorreu minha espinha, mas, inexplicavelmente, não consegui desviar o olhar. Naquela noite, uma conexão estranha se formou entre mim e o espelho. Comecei a ter pesadelos recorrentes, sempre envolvendo a figura de Isadora, que me encarava com olhos cheios de tristeza e dor. Ao acordar, sentia uma pressão no peito, como se algo estivesse se alimentando da minha energia. Uma semana depois, recebi uma visita inesperada. Um amigo de infância, Carlos, apareceu em meu estúdio. Ele era sensitivo e logo percebeu que havia algo errado. Quando se aproximou do espelho, ficou pálido e disse que sentia uma presença maligna. Carlos tentou me convencer a me desfazer do espelho, mas a conexão que eu tinha com ele era forte demais. Você não entende, William. Esse objeto não é seguro. Está sugando sua vitalidade. Desesperado por mais respostas, voltei à biblioteca. Descobri que o ritual que Amadeu realizou não só o aprisionou, mas também lançou uma maldição sobre quem se atrevesse a usar o espelho. A cada feitiço que eu realizava, minha energia vital era drenada, e a essência de Amadeu se tornava mais poderosa. Eu estava em perigo, mas o fascínio pelo desconhecido me mantinha preso. Certa noite, decidi que precisava confrontar Amadeu. Preparei um ritual de invocação e,
desta vez, estava decidido a encerrá-lo de uma vez por todas. Assim que as velas foram acesas, a escuridão no espelho começou a se agitar. A figura de Amadeu emergiu, mais intensa do que nunca, e suas mãos estendidas pareciam querer me puxar para dentro do reflexo. "Por que me incomoda?" ele gritou, sua voz ecoando na sala. "Você não entende o poder que possui." "Estou aqui para libertá-lo", respondi, mesmo sabendo que estava arriscando tudo. Mas a verdade era que eu estava tão apavorado quanto determinado. Amadeu sorriu, mas era um sorriso vazio. "Libertar-me? Você não sabe o que está fazendo. O mundo lá fora é sombrio e cruel. Aqui, eu sou poderoso. Juntos, podemos governar." A proposta de Amadeu me seduziu, mas eu sabia que havia um preço. Com um movimento de sua mão, o espelho começou a brilhar, e eu vi vislumbres de um futuro onde eu era um artista renomado, mas a um custo aterrorizante. A escuridão em minha vida se tornaria insuportável, e eu teria que sacrificar tudo o que amava. Decidi que não poderia aceitar essa oferta. Com toda a minha força, comecei a recitar as palavras do ritual de banimento que havia encontrado. À medida que falava, a energia ao meu redor se intensificou. Amadeu gritou, sua figura se distorcendo, tentando se manter no meu mundo. A pressão aumentou e, em um último ato de determinação, gritei: "Eu te ordeno, volte para a escuridão de onde veio." A sala vibrou com a força das minhas palavras, e o espelho começou a se quebrar. Uma onda de luz intensa irrompeu do espelho, e a figura de Amadeu foi tragada de volta, enquanto o vidro estalava e se fragmentava em 1000 pedaços. Um grito ecoou na sala, e, de repente, tudo ficou em silêncio. O espelho estava destruído, mas a sensação de que Amadeu ainda estava presente nunca me deixou. Nos dias que se seguiram, encontrei paz. Os pesadelos cessaram e a atmosfera pesada que me cercava desapareceu. No entanto, as cicatrizes da experiência permaneceram. A conexão que fizera com o mundo da magia negra me deixou um aviso constante: o conhecimento vem com um preço. Aprendi que a curiosidade pode ser uma faca de 2 gumes. Atraído pela beleza do desconhecido, quase paguei o preço mais alto. Agora, sou mais cauteloso. A arte que criei depois daquela experiência foi mais profunda e sombria, refletindo a batalha interna que passei. A história de Amadeu e o espelho que quase me consumiu ainda vive em mim. E, embora eu tenha conseguido escapar da escuridão, sei que a linha entre a luz e a sombra é tênue. Enquanto continuo a criar, sempre olho para o reflexo, ciente de que o que se esconde nas sombras pode um dia voltar a me assombrar. Meses se passaram desde a destruição do espelho, mas a lembrança de Amadeu e sua presença nunca me abandonaram. Uma noite, enquanto trabalhava em uma nova tela, senti uma brisa fria passar pelo meu estúdio. Era estranho, já que todas as janelas estavam fechadas. O ar se tornou denso e o ambiente começou a vibrar. De repente, as luzes começaram a piscar e eu ouvi um sussurro familiar: "William", e o coração acelerado. Olhei ao redor, mas não havia ninguém. O frio se intensificou e uma sombra começou a se formar na parede. Era a silhueta de Amadeu, mais ameaçadora do que antes. "Você não pode se livrar de mim tão facilmente", disse ele, sua voz ressoando como um eco em um corredor vazio. "A conexão que fizemos ainda está viva." Senti uma onda de pânico. O que eu tinha feito? Não era apenas o espelho, eu havia ligado minha alma a dele. A necessidade de confrontá-lo novamente me consumiu.
Sabia que precisava pôr um fim a isso de uma vez por todas. Preparei um novo ritual, mais potente, determinado a encerrá-lo. Concentrei toda a minha energia e comecei a recitar palavras antigas, sentindo o peso do passado se aproximar. As sombras começaram a dançar ao meu redor, e a figura de Amadeu surgiu, agora em uma forma mais definida, como uma imagem de pesadelo. Você acha que pode me banir? Eu sou mais poderoso do que você imagina. Ele riu, e seu riso ecoou, aumentando minha determinação. Não estou aqui para me render. Estou aqui para acabar com isso, gritei, sentindo a energia pulsar em minhas veias. O ar estava carregado de tensão. As velas ao meu redor começaram a se apagar e uma tempestade se formou lá fora. Com um último esforço, canalizei toda a minha vontade. A luz emitiu um brilho ofuscante e eu lancei a última invocação, sentindo que meu ser inteiro estava em jogo. Amadeu gritou, sua forma sendo sugada pela luz. Você não sabe o que está fazendo. Volte atrás. Sua voz tornou-se um lamento, enquanto o vazio do espelho se expandia, engolindo tudo ao seu redor. A energia que eu havia canalizado explodiu em uma onda de luz tão intensa que quase não consegui olhar. O estúdio tremeu, e então houve um silêncio absoluto. A presença de Amadeu foi dissolvida, e a sensação de alívio me envolveu. Com a destruição de Amadeu, uma parte de mim se sentia leve, mas outra estava marcada pela experiência. As cicatrizes que a magia negra deixará em minha alma ainda estavam lá, um lembrete constante do que quase perdi. A arte que eu criará depois da experiência era mais do que apenas pintura, era um testemunho da batalha entre luz e escuridão. A partir de então, minha vida tomou um rumo diferente. A cada nova tela, refletia não apenas beleza, mas também a luta que enfrentará. Sabia que sempre haveria um pedaço de mim conectado ao que vivenciei, mas estava em paz. A escuridão havia se afastado, e a luz finalmente poderia brilhar novamente. Mas sempre, em um canto da minha mente, restava a pergunta: o que aconteceria se a linha entre a realidade e a magia se tornasse tênue novamente? O que se esconde nas sombras poderia um dia voltar.